E a Orquestra Filarmônica de Violas faz um show gratuito de pré-lançamento do álbum Encontro das Águas nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite. A apresentação acontece no Espaço Tugundum, que fica na Rua Maestro Francisco Manuel da Silva, número 690, no Jardim Santa Genebra. E da Cultura para a Educação, o vestibular da Unicamp acontece neste fim de semana e no quadro de educação, o repórter Michael Vancini conversou com o coordenador executivo da Conveste, Edmundo Capelas. O vestibular da Unicamp é um dos maiores do país e ele determina quais vão ser os 3.320 alunos que vão ingressar nos 70 cursos de graduação da universidade. A primeira fase acontece neste domingo, dia 20. Este ano, o vestibular da Unicamp recebeu cerca de 73.400 inscrições. O número é um pouco menor do que no ano passado, quando ficou em torno de 77 mil. Medicina continua sendo o curso com a maior concorrência, com 221 alunos por vaga. Já a Arquitetura fica em segundo lugar, com 96 alunos disputando somente uma vaga. O coordenador executivo da Conveste, Edmundo Capelas, deu dicas sobre o que é preciso ficar atento para a realização da prova e falou sobre a primeira fase. Tudo. O aluno precisa, bom, eu diria que para qualquer vestibular, em particular para o nosso vestibular, que tem uma primeira fase com 90 questões, que eu acho um número bastante elevado, apesar de serem 5 horas, ele tem que estar com uma leitura bastante em dia. Eu digo por quê? Porque a partir desse ano nós aumentamos o número das questões que nós chamamos de interdisciplinares e agora, em vez de 4, serão 12 questões. No dia da prova, eu sugiro, se possível, um dia antes comparecer ao local para saber aonde vai ser a sua prova. E no dia da prova chegar com uma hora de antecedência. Ressalto que este ano os portões, pela primeira vez, abrirão apenas às 12 horas e 30 minutos. Mas é solicitado do candidato que chegue com uma hora de antecedência. Leve lápis, borracha, caneta, uma régua, transferidor, se precisar, se achar que precisa, também sem problema nenhum. E se quiser levar sua aguinha, sua balinha, vai ficar no chão. Nunca esquecendo do seu documento de identidade com foto. O vestibular da Unicamp ele é dividido em 2 etapas. Nesta primeira fase, o tempo máximo de realização da prova é de 5 horas e o mínimo de 3 horas e meia. A primeira fase tem o resultado previsto para ser publicado no dia 13 de dezembro. E a nossa segunda fase ocorrerá dia 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. Entre um período e outro, o estudante que foi chamado da primeira para a segunda fase receberá uma convocação que vai fazer a prova num lugar tal. Eventualmente pode não ser no mesmo local de primeira fase. Algumas cidades não terão o vestibular na segunda fase. O Edmundo ainda falou sobre uma curiosidade de muita gente, que é como as provas são feitas. São bancas compostas por 3 ou 4 elementos, tendo um presidente. É estudado durante o ano, assim que termina o vestibular, já se começa a pensar no próximo. E esta banca, peguemos, por exemplo, a banca de geografia. Faz um estudo, propõe umas questões, história faz a mesma coisa, matemática, física, química, e traz tudo e discutem os presidentes de banca com a nossa coordenadoria acadêmica, de modo a fazer um primeiro approach da prova. Feito isso, entram as interdisciplinares e imediatamente após, a hora que tiver aquelas 90 questões, a prova está pronta. Como é que se chega nessas questões? Baseado exclusivamente no conteúdo do Ensino Fundamental 2 e Médio. O coordenador executivo da Conveste também comentou sobre a correção das provas. Então, as provas são corrigidas em linhas gerais, todas as questões. A prova de redação da segunda fase é um pouco diferente. A nossa primeira fase é teste, são 90 questões objetivas, o computador faz sozinho. Enquanto que a segunda fase nós temos para cada questão 2 corretores. Então, desses 2 corretores é feita a correção às cegas, o computador cruza. Se a diferença de notas entre um corretor e outro for um número 2 ou maior do que 2, volta para um terceiro corretor. E aí é feita a correção a terceira correção é feita. Se o número de diferença ou de discrepância é menor do que 2, é feita a média. Agora o que resta é desejar boa sorte para quem vai prestar a primeira fase da Unicamp.